Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal O Espírita Baixou em Mim. Meu nome é Eduardo Duarte e hoje nós vamos falar do fenômeno das mesas girantes. Bora pro vídeo. Recentemente eu fiz um vídeo aqui no canal sobre as irmãs Fox, que são, na verdade, o fenômeno que originou as mesas girantes. Vou fazer um resumo breve aqui, quem quiser dá uma pesquisada no canal aí que o vídeo tá lá. As irmãs Fox começaram a se comunicar, duas irmãs começaram a se comunicar lá nos Estados Unidos com um espírito na sua casa. Esse espírito, essa comunicação divulgou para o mundo inteiro. Elas começaram a fazer eventos divulgando essa comunicação e as pessoas começaram a pensar, pô, eu consigo fazer também. E surgiram os médiums daí. E esse princípio da comunicação com o mundo espiritual e o surgimento dos médiums por conta desse fenômeno deu origem lá na Europa o que a gente chama de mesas girantes. Vou contextualizar também o momento histórico, igual eu fiz no outro vídeo, que era uma Europa com o campo científico florescendo, sabe? As pessoas estavam se desligando um pouco, bem no comecinho, mas se desligando um pouco da questão religiosa, de que tudo que a igreja falava era o correto, e começaram a dar atenção para o que a ciência falava. Viram que havia um conflito ali. E isso começou a estimular elas a se interessarem por outras coisas. E havia também o desenvolvimento tecnológico, científico, que trazia novas visões sobre muita coisa no mundo. E tudo isso junto fez com que as pessoas começassem a procurar isso, procurar opiniões diferentes, opções diferentes, ideias diferentes. Poucos anos depois do fenômeno das irmãs Fox, as reuniões mediúnicas, vamos assim chamar, o princípio delas, começaram a se alastrar pela Europa, principalmente pela França, porque, como eu disse, os médiuns começaram a tentar fazer aquilo que as irmãs Fox faziam, e conseguiam. Os salões da nobreza, vamos dizer assim, europeia, a elite europeia, estavam cheios de pessoas tentando comunicação com o mundo espiritual, tentando falar com as mesas, né? Que era o fenômeno das mesas girantes, ou também mesas falantes, ou mesas volantes, como chamavam. E como que isso acontecia? Basicamente, as pessoas sentavam ao redor de uma mesa, colocavam as mãos sobre a mesa, apoiavam as mãos sobre a mesa, e faziam perguntas. E a mesa respondia. Mas como que a mesa respondia? A mesa fazia barulhos, ela levantava e batia o pé, ela dava pancadas vindas também de sabe Deus de onde. Existem relatos da mesa levitando, a mesa levantando mesmo do chão, a mesa inclinando sozinha, as pessoas apoiando apenas o dedo e a mesa inclinava para um lado, inclinava para o outro. Inclusive colocaram, por exemplo, no chão sim e não, e a mesa inclinava para o sim, inclinava para o não. Isso virou uma febre na Europa. Como eu disse, isso atraiu muito a atenção de todo mundo na Europa. E é óbvio que atraiu também a atenção de pessoas que não concordavam muito com o fenômeno, que queriam, na verdade, desmenti-lo. Os cientistas, na verdade, também se debruçaram sobre o assunto, começaram a pesquisar, e as ideias foram muitas, assim, as teorias foram muitas. A primeira é fraude. E é bem compreensível, porque havia realmente muita fraude. Porque o fenômeno não acontecia com todo mundo, só com a presença de médiums. E na época, pouco se sabia sobre isso e não se sabia necessariamente quem era e quem não era médium. Então muitas pessoas queriam que o fenômeno acontecesse com elas também. Então existem fotos, imagens de dispositivos que as pessoas utilizavam para movimentar a mesa, sem que as pessoas percebessem. Isso aconteceu muito. Mas também falaram de magnetismo, falaram de eletricidade, falaram de movimentação ideomotor, que eles chamam, que é na verdade contrações musculares das pessoas que estavam ao redor da mesa, que faziam com que a mesa se movimentasse sem que as pessoas quisessem, sem que elas percebessem, na verdade. Como eu disse, a Europa estava aberta para o fenômeno, estava aberta para novas ideias, né? Por conta do desenvolvimento social, tecnológico, científico, e isso também deu campo para ideias diferentes, assim. As pessoas começaram a realmente pensar, será que são espíritos que estão conversando com a gente? E isso atraiu, como disse, muita gente, e atraiu também um senhor, um professor, chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail.
Hippolyte Léon Denisard Rivail ninguém mais era do que Allan Kardec. Ele foi chamado, foi convidado para assistir uma sessão dessa, foi com total ceticismo, porque ele não era dado a misticismos, a religião, nada fora do normal, e ele aceitou, falou, vou lá ver o que está acontecendo. E as pessoas na época, elas levavam isso como brincadeira, como diversão. É uma época que você não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha nada, não tinha videogame, não tinha nada, então vamos fazer as mesas falarem, né? Mas o Kardec não, ele e outros cientistas também, eles olharam a situação e falaram, tem alguma coisa diferente aí, alguma coisa está acontecendo aí. E ele pegou o fenômeno das mesas girantes e trouxe para ele. Ele começou a fazer sessões particulares, sessões dele. Ele percebeu a questão dos médiums, ele percebeu que não era com todo mundo que a coisa acontecia, e ele começou a selecionar os médiums que trabalhariam com ele. Quando eu digo trabalhariam mesmo, porque ele levou a coisa muito a sério. Não foi apenas, no começo, lógico, vamos tentar fazer uma coisa ou outra, uma sessão aqui, uma sessão ali, controlada, mas aí quando ele percebeu que a coisa realmente era um fenômeno inteligente, que algo acontecia ali, ele começou a levar o negócio realmente de forma muito séria. Ele a princípio, usou o mesmo sistema, né, que era de pancadas na mesa, mesa levitando, mesa inclinando para um lado, inclinando para o outro, mas ele começou a sofisticar a comunicação, que era muito lento isso, né? Imagina, uma pancada é um A, duas pancadas é B, três pancadas é C, isso demora muito. E ele começou a desenvolver outras formas de fazer a coisa. Ele criou uma cestinha que tinha um furo no meio e roldanas embaixo. E ele enfiou um lápis nesse furo. E o lápis, as pessoas com a mão na mesa, o lápis começava a andar pela mesa, escrevendo, né? Tinha rodinhas embaixo, ele rodava e escrevia. Com o tempo, a coisa também sofisticou e ele percebeu, na verdade, os médiums começaram a criar maturidade, na verdade, e perceberem as suas próprias capacidades. E também com o auxílio dos próprios espíritos, né? Eles começaram foi o que deu origem à psicografia, que os médiums perceberam que conseguiam passar a mensagem do espírito com a própria mão. E com isso Kardec começou a fazer perguntas para as mesas, os espíritos, né, nas sessões, mas assim, ele não era... falar que ele fazia perguntas, juntou essas perguntas e criou o livro dos espíritos é meio mundano até falar isso. Na verdade, ele era muito chato. Kardec era muito crítico, ele não era facilmente convencido. Então ele colocava a prova. Ele perguntava para um médium aqui, perguntava para um médium lá, perguntava para um médium em outro lugar. Se as respostas batessem, ele tomava com verdade. Se não batessem, ele descartava. Ele não aceitava coincidências. Ele queria ter certeza de que havia uma congruência ali, que havia uma congruência de significado. E dessa forma, de forma muito trabalhosa, na verdade, e muito séria, ele codificou a doutrina, ele juntou as primeiras perguntas, e criou o Livro dos Espíritos. Depois criou o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, Livro dos Médiuns e Céu e Inferno. O fenômeno das mesas girantes, na verdade, foi importantíssimo, foi o centro do Espiritismo. Atualmente, as mesas girantes são estudadas principalmente como fenômeno histórico, mas elas representaram um marco decisivo na história do Espiritismo, né? O fenômeno das mesas girantes foi muito mais do que uma curiosidade passageira do século XIX. Começou como uma curiosidade, mas ele marcou o início de uma nova forma de encarar a espiritualidade, baseada na observação, na experimentação e no raciocínio lógico. Mesmo hoje, o seu legado permanece vivo como exemplo de que conhecimento avança quando a curiosidade se alia ao espírito científico e também o desejo sincero de compreender o desconhecido. Um grande abraço a todos.